Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Este nosso encontro é baseado no caderno de estudos preparado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E hoje o nosso papo é sobre um tema, olha, quentíssimo para a prova, a Sensec, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. É isso aí, a gente vai desvendar juntos essa que é de fato a espinha dorsal digital do nosso sistema notarial. Para quem está nessa reta final de estudos, entender a Sensec não é só uma boa ideia, é fundamental. Bora decifrar cada detalhe que a FGV pode jogar na nossa frente. E para a gente começar, olha só essa citação. Pode parecer uma coisa super antiga, né? Mas se a gente parar para pensar, essa é exatamente a nossa briga hoje em dia no mundo digital. Como é que a gente pega informações que são super complexas, super importantes e deixa elas tão claras, mas tão claras que qualquer um consiga entender mesmo na correria? É exatamente isso. É a pura essência da Sensec. É criar um sistema onde a informação jurídica mais importante seja tão organizada, tão fácil de acessar e, claro, tão segura que a gente possa confiar de olhos fechados, sabe? E tudo isso com a velocidade que o nosso mundo de hoje exige. E é justamente por isso que o nosso guia aqui é esse material fantástico do projeto ENAC Turbo. O professor Lessa tem uma capacidade incrível de pegar o que é super complexo e transformar em algo direto, focado no que realmente vai cair na prova, no que garante a aprovação. Com certeza, ele tem um jeito de organizar o conteúdo que faz a informação grudar na nossa cabeça. Então o que a gente vai fazer é seguir esse mapa que ele desenhou pra gente. Olha, o nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro a gente vai entender o que é a Sensec de verdade. Depois, vamos mergulhar nos módulos dela. E vamos começar pelo mais sensível de todos, que é o de testamentos. Aí a gente parte para entender as regras de como tudo isso funciona e, no final, a gente amarra tudo para mostrar o tamanho do impacto que essa ferramenta tem no nosso dia a dia. Certo, então vamos ao que interessa. Afinal, o que é essa tal de Sensec? A melhor analogia, e o professor Lessa sempre reforça isso, é pensar nela como se fosse o sistema nervoso central de todo o sistema notarial brasileiro. É ela, essa estrutura, que conecta mais de 8.000 cartórios pelo país, fazendo com que eles conversem entre si e troquem informações de um jeito seguro, padronizado. Sem a Sensec, sinceramente, seria um caos. O nome completo, né? Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, já diz tudo. A palavra-chave aqui é compartilhados. É sobre isso, compartilhar dados eletronicamente. Mas olha, o pulo do gato é saber quem está no comando. É o Colégio Notarial do Brasil, o CNB. E por que isso é importante? Porque é um sistema que foi criado pelos próprios notários para os notários. Claro, tudo isso com uma função pública enorme e sempre debaixo dos olhos atentos do CNJ, que é quem dita as regras do jogo. Agora, atenção máxima, pessoal. Pega o marca-texto porque esse é o tipo de detalhe que faz a diferença na hora da prova. Participar da Sensec, alimentar o sistema, não é opcional. Não é se eu quiser. O Código Nacional de Normas é cristalino. É obrigatório. Exato. Não é uma escolha, é parte do trabalho, é um dever do ofício. Todo e qualquer tabelião, qualquer oficial com atribuição notarial, do Brasil inteiro, tem a obrigação de alimentar o sistema. Sem exceção, e é isso que garante que a base de dados seja completa e confiável em nível nacional. Beleza, vamos entrar agora no primeiro grande módulo, e talvez seja o mais delicado de todos, aquele onde o sigilo e a publicidade precisam andar na ponta dos pés, o Registro Central de Testamentos Online, o famoso RCTO. A função do RCTO é bem simples na teoria, mas é extremamente poderosa. E aqui vai um ponto que muita gente confunde. O RCTO não guarda o conteúdo do testamento, o que está escrito lá. Ele guarda a informação sobre a existência do testamento. Ele responde àquela pergunta crucial: será que fulano de tal deixou o testamento em algum cartório desse Brasilzão? É isso que evita, por exemplo, que a última vontade de alguém feita num cartório lá no interior do Acre seja simplesmente ignorada no inventário que está rolando em São Paulo. É uma ferramenta essencial para a segurança da sucessão. E é aqui que a mágica acontece, essa dualidade do RCT. Pensa assim, de um lado, a gente tem um cofre trancado a 7 chaves. Enquanto o testador está vivo, o sigilo é absoluto. Ninguém precisa saber se ele fez ou não um testamento. Mas, do outro lado, assim que o falecimento é comprovado, com a apresentação da certidão de óbito, esse cofre se abre. A informação sobre a existência do testamento vira pública. E por quê? Simples, para garantir que a vontade da pessoa seja respeitada, sem dar margem para esperteza ou fraude de algum herdeiro. E se tem um assunto que a FGV ama de paixão, é esse aqui:
Então anota aí, grifa, faz um post-it, o que for. A consulta ao RCTO é obrigatória antes de lavrar qualquer escritura de inventário extrajudicial. O tabelião não pode simplesmente acreditar na palavra dos herdeiros que chegam dizendo: "Ah, não, meu pai não deixou testamento". Ele tem o dever, a obrigação de consultar a central. A certidão negativa da SENSEC é um documento indispensável para a validade do inventário. Virou uma regra de segurança. Muito bem. Já vimos a parte dos testamentos, mas a SENSEC é um universo muito maior. Ela é um grande arquivo de muitos outros atos importantes. Então, vamos conhecer agora os outros 3 pilares que sustentam essa estrutura e que dão segurança jurídica para a gente no dia a dia. Vamos falar agora da SESDI. Imagina só a seguinte cena: uma briga de família por herança. Aí um dos herdeiros, ou mais espertinho, vai correndo para um cartório em outro estado e tenta abrir um inventário lá, escondendo alguns bens ou outros herdeiros. Sem a SESDI, a confusão estaria armada. É exatamente para evitar essa malandragem que ela existe. A SESDI cria um registro único, nacional, que barra essa duplicidade e garante que só exista um processo de inventário ou de divórcio de forma aberta e transparente para todo mundo. É um baita mecanismo antifraude. E a CEP? Bom, a CEP é como se fosse a grande biblioteca da SENSEC. Ela registra uma infinidade de atos. Mas o ponto mais crítico aqui, que mexe com a vida de muita gente, são as procurações. Exato. Pensa bem, como é que você sabe se aquela procuração que te apresentaram para vender um imóvel, por exemplo, ainda é válida? Será que a pessoa que deu a procuração não revogou no dia seguinte em outro cartório? A CEP resolve isso. Ela dá essa resposta e traz uma segurança gigantesca para milhares de negócios todos os dias. E por último, temos a CNSIP, a Central Nacional de Sinal Público. Esse módulo resolve um problema que, na época do papel, parecia impossível de resolver. Como é que um tabelião lá em Roraima podia ter certeza absoluta que a assinatura de um colega do Rio Grande do Sul num documento físico era verdadeira? A CNSIP é basicamente um grande banco de dados digital com os cartões de firma de todos os tabeliões e seus funcionários autorizados do Brasil. Com poucos cliques, dá para checar se aquela assinatura é autêntica, o que dá validade nacional ao sinal público. É tecnologia garantindo a fé pública. Ok, então a gente já entendeu o que é a SENSEC e quais são os módulos dela. Mas como é que essa máquina toda funciona no dia a dia? Porque, claro, a SENSEC não se alimenta sozinha. Ela depende muito da disciplina dos cartórios. E para isso, existem regras e prazos bem rígidos que todo mundo tem que seguir. A regra de ouro, a palavra-chave para memorizar aqui é quinzenal. É bem simples de entender. Os atos que o cartório fez na primeira quinzena do mês, do dia 1 ao 15, ele tem até o dia 20 daquele mesmo mês para informar. Já o que ele fez na segunda metade, do dia 16 até o final, ele tem até o dia 5 do mês seguinte para enviar. Essa rotina, esse ritmo constante é que mantém o sistema atualizado e confiável. E atenção, atrasar essa comunicação pode gerar uma bela dor de cabeça para o delegatário. E agora, pessoal, atenção redobrada para uma clássica pegadinha de prova, daquelas que a FGV adora colocar. Imagina um cartório numa cidade bem pequenininha, que passou uma quinzena inteira sem fazer nenhum ato que precise ser informado na SENSEC. O que o tabelião faz? Ele simplesmente não faz nada? Fica quieto? E a resposta é um gigantesco não. Ficar em silêncio não é uma opção. Para a SENSEC, o silêncio significa falha, significa omissão. O notário é obrigado a entrar no sistema e informar ativamente: olha, nesta quinzena eu não tive movimento. É a famosa informação negativa. Essa é a única maneira de o sistema saber que aquele cartório está cumprindo suas obrigações e não que ele simplesmente esqueceu o prazo. Então, gravem isso. A ausência de comunicação é descumprimento da norma. Bom, estamos chegando na nossa reta final, então vamos amarrar todas essas pontas. Depois de ver todos esses detalhes, fica aquela pergunta: mas por que tanto trabalho? Qual é o grande objetivo, a grande missão por trás da SENSEC? No fim do dia, é isso que a SENSEC faz. Ela pega essa rede imensa de milhares de cartórios espalhados por um país com dimensões de continente e transforma tudo num sistema único, coeso e inteligente. Ela protege a gente, o cidadão comum, de uma série de fraudes. Ela dá segurança para quem está fazendo um negócio, comprando um imóvel. E talvez o mais importante, ela prepara o terreno para um futuro em que os serviços de cartório serão ainda mais rápidos, digitais e eficientes. A SENSEC é, no fundo, a materialização da fé pública na era da informação. E a gente encerra com essa reflexão para a gente pensar. A SENSEC já é uma realidade incrível, mas a tecnologia, a gente sabe, não para um segundo. O que será que vem por aí? Uma integração com blockchain? O uso de inteligência artificial para analisar esses dados? A base já foi construída e é uma base muito sólida. Mas a evolução, com certeza, vai continuar.
Este conteúdo foi produzido a partir do material do projeto ENAC Turbo, com a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se este nosso papo te ajudou, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Assim, o YouTube te avisa na hora que o próximo resumo for liberado. Um abraço e até a próxima!